Seja bem-vindo. O professor João Basoli, ele é adjunto da Universidade Federal de Tocantins, né, da UFC, do curso de Direito. Ele é docente do programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional da UFC. É pós-doutorado da Universidade de Lisboa sobre o tema democracia participativa. Esse tema tem contribuído muito com a Palmas, né? A gente diretamente está vendo ele aí, trabalhando esses temas. Ele é líder do grupo multidisciplinar Cidade e Meio Ambiente, do CNPq, e outras coisitas más, muitas coisas, né? Pesquisador com atuação em vários eixos, né? Poder local, democracia participativa, plano diretor municipal, né? Deu uma grande contribuição aí sobre a regularização fundiária urbana. Então, tem contribuído aí com muitos temas interessantes para que nós possamos ter uma cidade melhor. E já falei demais, vou passar aí para o meu amigo Dr. João Basoli, que está nos dando aí um grande prazer de falar um pouco das suas pesquisas, das suas experiências para a cidade de Palmas. Ok. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que eu fiquei lisonjeado aí pela lembrança. Eu acho que quando pensa na cidade e nos coloca para dar contribuição, nos deixa muito satisfeito, contente, e eu entendo, de certa maneira, como um reconhecimento do nosso trabalho. Eu acho que é importante que a gente... Esta é uma parte bem interessante, porque a gente vai notando, né, que as pessoas começam a reconhecer. Eu acho que é bem legal isso. Eu agradeço aí a convite. Acho de extrema importância a iniciativa. Acho que deveríamos até dar continuidade nesse processo. Eu sempre discuti a possibilidade, né, a gente veio com Palmas Participa lá uns 4, 5 anos atrás, com essa finalidade que terminou, né, por diversos motivos, não conseguindo ser atingida, mas assim, eu acho de extrema importância a discussão da cidade com uma constância maior. Enfim, nós precisamos, os pensadores, né, se reunir, a população, fazer discussões dentro das regiões de Palmas. Acho que é de extrema importância, acho que é muito legal. Desses trabalhos que eu estou realizando, é importante que já há 2 anos eu estou trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje eu sou o focal point da ONU, né? A ONU Brasil, a ONU Habitat, reconhece esse nosso trabalho, que eu já havia feito alguns trabalhos para a ONU, e agora a gente está realizando esse trabalho são ações, né? Ações de aceleração para a implementação das ODS, né? Quem implanta as ODS é o poder público, né? Nós temos objetivos acadêmicos, né, de demonstrar a importância. Então, esse trabalho, ontem, inclusive, nós estivemos numa live com a representante da ONU, foi bastante interessante. Nós precisamos agora, principalmente agora, dentro desse novo contexto, pensar, né, nos objetivos do desenvolvimento sustentável, até por conta da nossa sobrevivência, tá? É muito mais completo, né? Muito mais complexo. Então, assim, para essa integração temática, né, pensando na proposta desse trabalho que foi proposto, né, Vanilla, que a cidade somos todos nós, acho que a gente precisa estabelecer algumas premissas, né? Algumas premissas do tipo, né? Que cidade estamos construindo, né? Então, esse é um ponto bem interessante. Quais os valores e princípios que estamos exercitando efetivamente, né? Eu acho que nós temos que questionar a sociedade, né, para entender o que cada um está fazendo para construir a cidade que deseja, efetivamente, né? Afinal, que tipo de cidade cobramos dos políticos, né? Eu, ao menos, vejo pouca cobrança, além da infraestrutura, né? Então a gente vê muita discussão de pavimentação, não que não seja importante, né? Mas nós precisamos muito mais do que isso, né?
Então, dentro dessa percepção, né, é possível compreender que a mudança na cidade realmente começa por nós, né? Eu acho que é uma percepção muito interessante que vocês tiveram em relação da proposta do trabalho. Então, depende, tem que estar integrado eu, você e as demais pessoas, para que a gente consiga, né, efetivamente caminhar nessa direção, né, de uma cidade saudável, de uma cidade inclusiva, né? Então, sim, começa pela compreensão do papel de cada pessoa, né, nesse contexto de um verdadeiro empoderamento, né? A gente, né, ainda não tem isso efetivamente. Eu afirmo que até mesmo a mudança política depende de nós, né? Aliás, diria, só depende de nós, né? Isso porque todos que estão assentados, né, em uma cadeira eletiva foram conduzidas ao cargo pelo voto, né, da maioria, né? Então, portanto, é inadmissível, né, a atitude individualista e imediata de indivíduos, né, buscarem vantagens com o político no momento da eleição, né? Isto descredencia a pessoa, né, para exigir posteriormente. Então, por isso que a gente precisa fugir quebrar esse círculo vicioso, é problemático, né? Então, lembre-se, né, que nós vamos cansar de falar, né? Quem muda a cidade somos nós, né? E a mudança começa por nós e em nós, né? A partir da construção da cidade que queremos, né? Parece um chavão, né? Palavra de plástico ou coisa parecida, mas é a concretude, né? A realidade, né? Nós que temos que nos aperceber disso, né? Bom, essa introdução, né, de qualquer maneira, eu acho que nós não poderíamos deixar de falar, né, em cidades atualmente, ignorando o contexto da pandemia, né, da Covid-19, né? Lógico que não poderíamos deixar de introduzir, mesmo que isso modifica completamente a questão da cidade futura, né? Então, obviamente que temos que entender que vivemos momentos de grandes transformações em diversas áreas, né? Então, vamos lá. Alguns números só, eu não vou mergulhar nas estatísticas, mas para dizer, né, que hoje 50% da população vive em cidades, até 2050, 3 bilhões de pessoas, né, e as cidades geram 80% do PIB global. Isso, né, na verdade, não é pouco, tá? Hoje, né, como estamos hoje dentro desse contexto da pandemia, 50% dos 5.570 municípios afetados pela Covid. Outro ponto de preocupação, 95% em áreas urbanas, né? Então, isso denota que as cidades são epicentros, né, de sua concentração, pela sua concentração de pessoas e pelas atividades, né, que aumentam o risco de contaminação e transmissão, né? Eu não vou me ater a dados estatísticos, né, nesse momento, acho que não é. Pela absurda razão exponencial de contaminações e morte, né, preocupante, né? Tendo que considerar esse palco de horrores o desprezo das autoridades pelo enfrentamento do problema, né? Vemos a clara e admitida subnotificação de casos, né? E aí eu quero expressar nesse momento, né, de grande tristeza, né, para o povo brasileiro, a minha solidariedade aos tocantinenses que perderam seus familiares, né, nessa luta contra o coronavírus, né? E aí, mexendo esse caldeirão e com um olhar no nosso contexto, tanto de tema sobre o aspecto territorial, também acho que é importante, digo que teremos de repensar nossas pautas estruturais a partir de um novo discurso voltado para a cooperação, parcerias, mobilização, né? E entender que precisamos de uma sociedade civil verdadeiramente empoderada, né? Isso mesmo, é uma nova pegada, né? Pegada essa sedimentada na retomada da cidadania, né? A mudança começa na cidade e por nós, né? Não podemos esquecer disso, né? Tenho que ressaltar que nossas cidades passarão por profundas transformações e devemos direcionar os investimentos públicos, né, no sentido de promover a cidadania. Sim, promover processos de inclusão social, democratização, requalificação de espaços públicos de convivência,
valorização de espaços de integração social, né? Pensar na acessibilidade e principalmente na mobilidade. Vai mudar muito a mobilidade pós-pandemia. Entender o espaço urbano, né? Que o espaço urbano significa possibilitar aos cidadãos o seu uso múltiplo, né? Para promover interações e trocas imprescindíveis para a vida em comunidade, né? Temos que pensar em mobilidade e devemos ter em mente que essa condição inerente ao ser humano, né? Portanto, ela deve ser tratada de forma plural, pois ela qualifica os espaços e o cotidiano das pessoas, né? Então, pós-pandemia, precisaremos resolver definitivamente a crise do espaço público com a troca de veículos individuais, né, pelo transporte urbano. Isso é imprescindível, né? Assim, é primordial a revisão desse modelo, pois o automóvel particular é o que mais beneficia dos investimentos em infraestrutura, né? Vemos que outros meios simplesmente estão sendo abandonados pelo poder público, né? A pandemia vai alterar nossa realidade, né? Acredito na possibilidade dessa transformação com propostas estabelecidas a partir da interação entre o poder público e a sociedade. Isso eu acho que é imprescindível, né? Vamos pensar a cidade a partir do desenvolvimento da cidade desenhada para a escala humana, né? Por exemplo, com controle de velocidades automotivas, para reduzir o número de acidentes, entre outras alternativas semelhantes. Então, é a cidade para as pessoas, a gente tem que pensar na cidade focada nas pessoas, né? Falando agora um pouco da concepção de cidade, né? Hoje a realidade parece conspirar com aquilo que define como espaço apropriável, né? Que sustenta a vida, né? Então, sim, o acesso à cidade se faz através do corpo, né? Que ocupa os espaços, onde se realiza a vida em suas relações mais finas, né? Portanto, um espaço palpável, real e concreto, né? Uma realidade vivida por todos em tempo e espaço, né? Portanto, a cidade, mais que tudo, é a presença que está sendo nos retirada bruscamente pela Covid-19, né? Então, neste caso, em pauta, trato dos usos dos lugares, das múltiplas atividades, né, que pontuam o nosso cotidiano, tornando possível, né, e que podem ser reconhecidos nos pequenos atos corriqueiros, né, e aparentemente irrisórios. E hoje não são mais irrisórios, né, como os encontros, como o ir e vir às compras, ao trabalho, à escola, ao cinema. Talvez hoje nós estivéssemos num auditório conversando, enfim. Então muda completamente, né? E essas pequenas ações mencionadas sedimentam os laços da identidade entre os habitantes e a cidade. Então, veja bem, é um fator complicador, né? Então a gente tem essa relação próxima, ela está sendo de difícil, né, convivência, né? Constitui, então, na formação da história coletiva, isto é, da essência humana, né? Então isso é da própria obra civilizatória, né? Porém, hoje, né, limitada à linha demarcatória pelo limiar da porta da morada, né, que marca o dentro, que é o seguro, e o fora, o perigoso e ameaçador. E aí eu até pontuo, né, na verdade, é um privilégio dos brasileiros, né, ter casa, né? Então, veja bem, quem tem casa tem o limiar, mas grande parte da população, né, está na rua, né? Não resta dúvidas, revela-se um novo tempo, gente. Eu acho que temos que repensar esse tempo da contenção da Covid-19, onde ela própria nos impõe o isolamento social e nos restringe ao uso de lugares na cidade, né? Ela termina por esvaziar a cidade, né? Enfim, esses elementos colocam nossas vidas cotidianas de cabeça para baixo, né? Por ver negado ao cidadino a apropriação da sua cidade, que deveria ser condição natural, né, da realização da vida em sociedade. Aí estamos falando de nos enxergarmos, né, arrancados dos lugares da convivência e da troca. Nós não temos mais esses lugares na atual conjuntura, né? Portanto, a Covid-19 já alterou
de forma significativa a vida urbana, né, pela constatação que o número de pessoas se deslocando caiu a níveis sem precedentes, né, e o comportamento vincula-se à sobrevivência, e não só no Brasil, né, isso aí é no mundo, né. Chamo atenção a todos aqui, né, que estão participando desse evento, a particularidade atípica da Covid-19, comparado com outros vírus, a sua facilidade de contágio, aliada à sua cadeia exponencial de transmissão, né, isso é muito preocupante. Evidente, estamos diante de um cenário de difícil reação, né, infelizmente passando por crises econômicas e crises políticas, lembrando que a velocidade de transmissão no mundo está vinculada à resposta do sistema de saúde, né, e é nesse contexto que se dá a importância da rápida resposta pela gestão urbana municipal, né, nas várias medidas necessárias. Aí a gente vê na maioria das cidades a dificuldade da gestão municipal compreender até e contextualizar a situação, né. Então, aí, diante desse contexto, que é ainda bastante confuso, né, emergiu o debate sobre como as cidades devem ser construídas, né, talvez mais importante, como podem responder melhores às crises atual e futuras, né, porque, na verdade, né, nós teremos novas crises, né, não podemos iludir. Estudos já identificam, né, que nós teremos novas situações semelhantes no futuro, que inclusive pode ser com maior letalidade do que a atual. Então, precisamos pensar seriamente na questão climática, meio ambiente, né. Nota-se que alguns movimentos já aparecem em defesa da restrição de densidades demográficas, né, em virtude de epidemias, e não é esse o caminho. A gente até pessoas dizendo que em Palmas teria o problema seria menor pela densidade, mas isso, né, tem pouca influência. Entende-se que os problemas da densidade podem ser superados, aí a gente vincula a densidade à boa gestão urbana, né. Ficou demonstrado em países asiáticos com densidades elevadas, né, que conseguiram melhores respostas à Covid pela simples implementação de controles de temperatura corporal nos acessos à cidade, né. Testagem em escala é importante. Em Wuhan voltou a testar agora novamente, muito problemático, porque voltou uma segunda onda preocupante, agregado ao trabalho em casa, né, que a grande parte das pessoas estão trabalhando em casa, cancelamento de eventos e o fechamento das escolas, né? Então, o caminho que tem que ser seguido, né? Nesse sentido, precisamos ponderar que exemplos de sucesso pelo mundo mostram que densidades urbanas razoáveis não interferem na boa qualidade de vida, desde que os problemas sejam adequadamente priorizados, né, e as boas práticas de gestão sejam implementadas. Acho que é primordial. É inegável que o saneamento seja um dos maiores desafios, né, da urbanização. A Covid-19 revelou o tamanho da desigualdade, né, que sempre existiu no país, em vários campos, mas somente agora, né, se revelou. A Covid desmascarou o abandono das cidades brasileiras, né, a partir de questões simplórias, né, como a de prover água limpa para impedir a disseminação da doença. Parece bobagem, né? Com esses parâmetros é possível dimensionar, né, o tamanho do impacto, né, da Covid-19 nas cidades, a partir das dificuldades da sua contenção. Precisaremos, então, trabalhar escalas suficientes, né, para ter, por exemplo, instalações médicas razoáveis, né, com leitos adaptados com respiradores, enfim, para receberem pacientes também em cidades menores, né. Outro ponto que é de suma importância é gerenciar a desigualdade, né, vivida através do modo com que o cidadão lida com a pandemia, né. Então, revela-se um eclipse parcial. Nem todo mundo tem condições, né, de atender, de atentar para o problema, né. Além disso, temos que nos conscientizar que tentar fazer chegar nos extremos, né, o silêncio é desumano, né. De um lado a periferia e do outro lado os bairros de alto poder aquisitivo, né. Então isso é um equívoco paradoxal, né. Então veja bem, os pobres dependem do transporte coletivo, tem que sair, e, né, a classe
a classe abastada, ela fica em casa, né? Os espaços periféricos, né, de baixo poder aquisitivo, sugerem deslocamentos, né, que dependem de transportes coletivos ineficientes, né, com pelo distanciamento de lugares de trabalho, né, além da precariedade pela deficiência ou ausência de infraestrutura. Né? Enfim, nesse cenário, né, a vida segue com os riscos inerentes. Então, a periferia, com casa pequena, com muitas pessoas vivendo sem água, banheiro compartilhado, principalmente mesas sem comida, e com muitas mortes agora, a vida segue, porque a gente não vê o caminho para a solução e não houve qualquer tipo de preparação para isso, e as cidades têm que repensar, especialmente nesse sentido, né? Imagine, então, isso faz com que a rua se torne a condição óbvia do desenrolar da vida, né? Tornando muito difícil, né, o isolamento social. Então, vamos refletir conjuntamente, né? Estamos falando dos sem direito à quarentena, então a periferia não tem direito à quarentena, reafirmando de maneira muito clara a desigualdade, né? Que já é existente dentro da normalidade, né? Porém revelada de maneira cruel, né, nas estratégias de mitigar a pandemia, que mostra a seletividade, né, nos simples atos de ficar em casa, né, e aí também deságua, né, no acesso aos tratamentos em hospitais, né, que está morrendo muito mais pobres, né. Isso possibilita aprofundar o debate sobre o direito à cidade e a sua repercussão, né, no direito à vida. Não resta dúvida, né, que temos um sistema de saúde nas cidades brasileiras que já vinha dilapidado anteriormente, né, fator que dificulta a luta contra o vírus, né, e nesse cenário não é possível conceber a insistência do governo federal, né, em defender o crescimento da economia, em detrimento à preservação da vida e outras barbaridades que nós estamos vivenciando aí, né, a cada dia. Nesse sentido, eu acho necessário refletir um pouco, né, sobre o direito à cidade, né, e a relação com o combate à Covid-19. Para isso, precisamos levantar algumas questões existentes na cidade vivida, né, aquela cidade real, né, onde nós estamos, né, porém, invisível às autoridades, né, então as autoridades não vêem a borda da cidade, né, e outras relações, né, a densidade habitacional em relação ao isolamento social, espaços insalubres, né, higiene, como é que eu vou fazer higiene se eu não tenho água, né, mecanismo de sobrevivência, né, 25% da população economicamente ativa, quase 46 milhões de pessoas, dependeu do abono emergencial, e parte disso não recebeu, e parte disso não vai receber as outras cotas, enfim. Os pobres nas cidades vivem cotidianamente, né, as catástrofes da violência, da enchente, dos deslizamentos, a questão das pessoas vulneráveis, né, a saúde, insalubridade, e aí eles já são colocados em distanciamento, né, do mundo social, né, longe dos bens públicos necessários à vida em uma sociedade urbana, né. Então é possível concluir nesse momento de profunda reflexão, né, que não há saída para restaurar as condições da reprodução da vida, sabe? Eu repito, né, eu entendo que não há saída. A saída, ela passa, né, por solução coletiva. Eu não vejo outra possibilidade, né? Deixamos de ser nós temos que deixar de ser uma sociedade que já naturalizou historicamente a extrema desigualdade, né, virou normalidade. Nós temos que rever isso, né? As mortes provocadas pela Covid nas cidades brasileiras propõem a empatia pelo outro, né? Em razão de cada morte de um pobre não deixar de ser vivida com a possibilidade da morte de um rico, embora morra mais pobres, né? Inaceitável desenrolar da rotina da vida social, mantendo-se as práticas de distanciamento pela segregação que permite as mazelas urbanas serem representadas, né, como um problema do outro, né, pertence a outro mundo social. Os pobres estão à margem da cidade, eles se viram para se deslocar e nós precisamos que eles venham trabalhar, né. Como já foi dito e volto a reafirmar, não voltaremos ao período imediatamente anterior à pandemia, né? Ou seja, não haverá
efetivamente, né, retorno ao antigo normal. Nós teremos uma outra condição de vida, né? Temos que nos adaptar e se acostumar a um novo momento, né, um novo modo de vida, né? Fique de olho no mundo, né? O regresso à normalidade implicará dar prioridade à defesa da vida, né? Indo para o final, né? Precisamos pensar em processos políticos alinhados, né? A processos civilizatórios, né? Ou seja, imaginar o planeta como nossa casa comum, com políticas que beneficiem mais pessoas, né? A recuperação frente à Covid tem que ser rápida, tem que ser justa, tem que ser verde e tem que ser inclusiva, tá? Então, nós vamos pensar a cidade pós-pandemia com espaços públicos democráticos e valorizados, né? Em aplicar a mobilidade ativa, integrando os modais, né? Precisamos de cidades inclusivas, resilientes, sustentáveis, seguras, saudáveis, né? E estruturando e possibilitando que isso ocorra numa cidade transparente, né? A partir da efetivação dos PPPs, que o nosso PPP é diferente, tá? O nosso PPP é parceria pública popular, tá? No caminho da retomada da cidadania, né? A cidade não pode ser um negócio. A cidade é nossa e quem faz a cidade somos nós. Eu acho que eu fico aí, a minha fala é essa, eu fico à disposição, Vanílio. Obrigado aí. Nossa, é sempre muito bom te ouvir, né? É um novo esperançar, né? Um ânimo que você traz para a gente. E eu, há muito tempo atrás, a primeira vez que eu te ouvi, eu nunca esqueci de uma análise que você fazia da cidade de Palmas, e você dizia assim, que a cidade de Palmas era estudante. E você olhava as praças e não tinha banco para sentar nas praças. O corredor, no meio da avenida, estão arborizados, mas para quê? Né? Você não pode colocar um carro na sombra dali daquele meio, para você andar naquele meio ali é perigoso. Eu lembro de você fazer essa análise, né? E agora, comparando com o momento que a gente está vivendo, né, eu acho assim, o povo de Palmas, eles têm uma resistência muito grande com essa questão da cidade, porque não temos banco nas praças, mas eu acho lindo quando eu chego ali no Parque Casamar, ou eu chego ali no Parque Indígena e vejo as pessoas com os lençóis no chão, na grama, e as pessoas sentadas ali, né? Quer dizer, a resistência. Não tem os bancos da praça, mas a gente resiste e a gente inova, né? E coloca ali os almofadas e ali estão fazendo um aniversário, estão fazendo a comemoração, sentado ali muito lindo esse cenário que eu vejo, né, aqui no Parque do Povo Indígena. A resistência das pessoas em querer estar fora de casa, né, em querer estar na cidade. Então, para nós, aqui em Palmas, eu sei assim, que nós estamos sofrendo, tanto eu como todos vocês, com muita saudade desse estar fora de casa, né, de estar aí nos nossos parques, né, conversando, fazendo nossas caminhadas. Então, lembro muito dessa leitura sua muito tempo atrás, né? E agora a gente tem um pouco isso, a gente avançou, né? De não se preocupar mais que não tem banco, fazer o nosso banco ali na grama, e não podemos fazer aí diante dessa pandemia, né? E quando você fala também dessa agregação, eu lembrando aqui de um texto, um trabalho que a Marielle Franco, né, fez, e ela fala muito que nas cidades estão muito explícita a ineficiência das políticas públicas, né? Principalmente no âmbito da política urbana, quando elas são elaboradas de forma descoladas de um recorte, né? Que a gente tem que fazer o recorte de gênero e de raça, né? Nessa questão do acesso à cidade. Então, depois, para quem quiser ler um pouco, né, desse trabalho dela, né, que chama Nossos Corpos, Nossa Cor, Nossa Cidade. Os impactos causados pelas intervenções decorrentes dos grandes projetos de urbanização no Rio de Janeiro. Então, essa perspectiva de gênero, de raça, de sexualidade, ter avançado muito debate nos últimos dias, nos últimos anos, né?
na questão do debate do direito à cidade, é preciso a gente estar sempre se afirmando que é necessário avançar ainda mais os direitos que a gente tem à cidade, né? Muitas, inclusive quando a gente olha assim a questão do direito, a educação do nível superior, de estar na universidade, de poder ser um pesquisador, uma pesquisadora, né? Porque nem todos, quando a gente faz o recorte de gênero e de raça, a gente percebe que nem todos conseguem ter essa oportunidade, né? De buscar e de avançar aí diante do conhecimento, né? E aí assim, vou começar eu perguntando, né? Você é candidato, pré-candidato, né, a prefeito aqui em Palmas, né, pelo PSOL. Eu digo que eu sou apaixonada pelo sol, né? Sou uma estrela apaixonada pelo sol, viu, Vazeli? Que bom, Apaixonada pelo sol. que bom. Então, diante dessa pandemia, já parou para pensar assim, o que seria ser um gestor, né, diante dessa pandemia? Teve alguém que comentou assim, acho que foi o Juvenal. Oi, Juvenal, um abraço, querido. O Juvenal falou assim: teremos um novo normal. Né? E como que você pensa, ser gestor, diante de todos esses impactos, né, as mudanças que essa pandemia causa na cidade, e como é que você pensa esse novo normal aí que o Juvenal falou, você como gestor? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, Vani, na verdade, nós somos um grupo de apaixonados, né? Até independente de partidos, né? Nós estamos sempre juntos. Aí, eu acho que o principal fator é esse. Eu acho que isso que move a gente. É lógico que nós temos agora um partido, né? Defendemos aí a ideologia do partido, né? Estruturamos para vencer esse trabalho eleitoral, tal, mas independente disso, nós nos encontramos aí numa luta comum, né? E eu acho que isso aí que é muito importante, né? Nós somos apaixonado pela cidade, pela sociedade como um todo, né? Pelas lutas sociais, tal. Então a gente tem muita coisa, nós temos muita coisa em comum, né? Cada um com a sua diferença, cada um com a sua bandeira. Nós nos respeitamos, acho que isso é muito legal. Temos alguns momentos que nós nos e é muito saudável isso. Em alguns momentos a gente tem confrontos também, não concorda, tá? Então é um caminho muito legal. Então todos esses anos que eu estou há pouco tempo, né, 21 anos, indo para 21 anos em Palmas, mas a gente conseguiu fazer uma discussão aí muito legal, acho que muito valorosa, e acho que avançou muito. Eu acho o seguinte, né, a pandemia, ela mudou, ela vai ter que mudar estruturalmente o pensamento do gestor. Eu acho que a sociedade agora vai ter que pensar muito nessas eleições, né? É muito claro que o que está não ficaria bom, mas vai ficar muito pior, porque veja bem, o que está não ficaria bom, mas nós levaríamos, digamos assim, tocaríamos a vida do nosso lado aqui, né, confrontando tal, só que agora a modificação é muito grande, né? Então, a estruturação é muito grande. Então, é uma revisão por completo, né? E que vai justamente ao encontro da nossa proposta, né? Então, nós encontramos o caminho da nossa proposta, era esse.
e a pandemia veio como algo que ratifica efetivamente, né, que nós temos que olhar para o social, né? Então, se nós não olharmos para o social, se nós não fizermos a retomada da cidadania, se nós não discutirmos a cidade no sentido de empoderar a sociedade, né, da participação popular efetiva, tal, né, vai ser muito difícil. Eu nem estou computando a questão orçamentária, né? Nós vamos entrar num decréscimo significativo da economia, né? A arrecadação cai bastante, nós vamos ter um problema econômico significativo, né? Nós temos que repensar nessa estruturação efetivamente. Acho que pensar no social, pensar em trabalhar com a população, estruturar isso, né, e deixar, né, algumas coisas que talvez a condição atual desse prioridade, né, e a preocupação é que nós tenhamos a prioridade agora com a população e com o social, né, não dá, a pandemia faz uma revelação significativa nesse processo, que eu acho que todo mundo começou a olhar, né? A moradia, né? Vamos ficar em casa, moradia, tal, as pessoas não têm moradia, então nós temos um déficit habitacional de 7 milhões, mas pessoas que não têm moradia digna amplia, né? Nós temos quase 8 a 10 milhões de pessoas que não têm moradia digna, então fora o déficit efetivo, nós temos uma quantidade enorme de pessoas que ainda estão, né, morando sem condições mínimas, né? Então a moradia ela passa a ter um status, né? Ela sobe de patamar significativamente. Então nós temos que pensar nessa estruturação, nós precisamos pensar em moradia, uma efetivação da educação de uma forma mais democrática, enfim, uma série de questões que a gente tem que repensar. Então, a gestão modifica completamente, tá, Vanessa? Minha amiga Monique, um abraço, querida, muito bom ter você aqui. O Bom Fim está dizendo que pensar no social, ele o caminho que dá início a nova realidade de vida. Esse é o caminho, devemos ampliar, renovar e repensar as situações efetivas da democracia. Obrigada, Bom Fim, é isso mesmo. Você está ligado, hein? Bacana, viu? Retoma você, bacana. Então, eu acho assim que até em relação a todo esse processo que nós estamos vivendo, eu vi até algumas questões que foram pontuadas, né? Eu acho que é o momento da população até começar a enxergar, né, essa nova condição que nós, né, vamos viver pós-pandemia, né? Porque na verdade o que nós estamos vivenciando, né? Não houve qualquer estratégia, né? Mesmo na verdade a gente já tem a possibilidade já em fevereiro a OMS já caminha para a pandemia, atrasa um pouquinho o anúncio, mas já caminha para isso. Então nós tivemos praticamente desde janeiro já o prenúncio, né? E os próprios municípios não se prepararam para isso, enfim. Então a gente vê o poder público completamente perdido, tá, em relação aos caminhos que ele deve tomar, entendeu? Aí o que a gente pode perceber, qual é a percepção disso, né? O despreparo completo das prefeituras, de maneira geral. A gente não tem pouquíssimos que a gente pode ter algum tipo de exemplo de andamento, mas não se tem estratégia. As comissões que discutem a abertura ou fechamento não estão preparadas, uma hora não tomam uma decisão da forma científica, né? A gente tem visto que a ciência tem sido abandonada pelos gestores, com uma preocupação política, né?
a ingerência política dentro dessa decisão é preocupante. Então, a gente vê algumas decisões de prefeituras com embasamento, com uma preocupação pré-eleitoral, tal. Então, essas questões todas. Então, veja bem, eu até reitero bem, eu acho que o caminho é mais ou menos isso. Eu acho que a população vai ter que começar a enxergar um pouco o contexto e que, por ser um ano eleitoral, né, qual o caminho que isso tomará, porque a gente tem uma possibilidade enorme de uma escolha mal feita agora nas eleições que prenunciam aí, que inclusive possivelmente serão transferidas para dezembro, já está quase certo. Isso pode ter um reflexo né, destrutivo muito grande e tal. Então, nós temos que trabalhar dentro de um contexto voltado para entender essa estruturação que a pós-pandemia vai acontecer, porque você vê, eu estou tirando um pouco, eu vou citar como exemplo as universidades, né, que falam em retornar, estão discutindo em retornar, tal. Como vai funcionar? Como que as universidades vão funcionar? Como é que a gente vai retornar? Né? Você viu, eu até já pontuei anteriormente, o Wuhan agora está voltando lá, né, numa segunda onda preocupante. Então, e nós aqui, como eu na minha fala eu pontuei, nós temos subnotificações, então, com subnotificações, nós estamos atingindo patamares, né, de epicentro, né, então isso é muito preocupante. Se fosse com as notificações reais, né, nós teríamos um número muito maior. Juntando tudo isso, né, quem serão os futuros gestores, né, que realmente vão pensar, né, numa estruturação de coletividade, né? Então, a gente tem que retomar, rever toda a questão orçamentária das cidades, né? Então, eu preciso pensar no orçamento agora. O orçamento não será mais para resolver os problemas da infraestrutura para os automóveis, por exemplo, e algumas situações para empresas, né, se instalar, tal. Eu preciso pensar numa outra estruturação agora, eu preciso pensar na população, né, na estruturação, uma estruturação de vida ou morte agora, né? Então, dá uma condição para que a gente consiga, né, avançar significativamente dentro de um processo da população, além dela ter um olhar social, né, ela participar efetivamente, porque nós precisamos efetivamente, né, exercitar, né, a participação. Na verdade, veio o prenúncio, né, lá com o orçamento participativo de Porto Alegre e tal, a Constituição vem muito forte, depois o Estatuto, os planos diretores, enfim, a gente, embora nós tenhamos ainda um tempo, né, um lapso temporal ainda significativamente curto, né, um amadurecimento que dependeria de um tempo maior, mas, e aí a gente vê isso agora, de certa maneira, sendo abandonado, né, aí voltando para a nossa cidade, a gestão municipal abandonando as questões de conselhos, tal. Nós precisamos de conselho, nós precisamos entrar em outras estruturações, né, a questão das minorias, né, enfim, todas essas estruturações. A pandemia está, a Monique está tratando aqui da questão indígena, né, quilombolas, tal. A questão indígena com a pandemia está preocupante. Mulheres, crianças e idosos, tá? São situações que precisam ser realmente pensado, tá? E nós precisamos estruturar cidades voltadas para atender, né, essas questões que estão simplesmente abandonadas aí pelo poder público. E
vamos fazer agora as nossas considerações finais e ainda se alguém tiver alguma pergunta, enquanto a gente faz aqui a consideração final, ainda dá tempo de fazer uma perguntinha rapidinho. Então, nós passamos a viver um novo tempo, né? Eu já convivia, de certa maneira, com esse trabalho tecnológico e tal. Eu já trabalhava com alguns grupos aqui da América Latina, dentro desses espaços que a gente dialoga pela internet. E também já trabalhava com alguns grupos a nível nacional, o próprio IBDU, que é o Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, o IPDMS, que trabalha com os movimentos sociais. Então, eram grupos que já de longa data a gente trabalha, se comunica e faz esses trabalhos tudo via tecnologia. Agora, terminou tendo uma movimentação maior, porque as aulas da pós-graduação continuam, né? Então nós estamos trabalhando aqui com as aulas também, e vários eventos, né? Tivemos aí com a ONU, acho que foi muito, muito interessante. Ontem, um encontro com a ONU, nós tivemos também uma quantidade de pessoas aí participando, que eu acho que essa integração com a ONU aqui em Palmas, acho que é de extrema importância. A gente não tem conseguido acesso ao poder público, né, municipal, para fazer essa integração, mas eu acho que é muito legal, porque a gente começa a enxergar, né, esse lado social, enfim. Amanhã nós temos um encontro de regularização fundiária também de extrema importância, que a gente está trazendo aí as pessoas dentro do setor, que é bem legal, para discutir o que a gente pode fazer. Nós precisamos resolver o problema de regularização fundiária em Palmas, né? Não dá mais para conviver aí com essas situações, como aconteceu essa desocupação aí, né, na semana passada. Aí eu acho que nós temos que começar a tratar de maneira séria esse processo, né? Na verdade, a gente trabalha no plano de regularização lá, né, há quase 10 anos atrás, e a coisa não andou, tal, né? Então, o poder público tem que ver isso de uma outra maneira. E fora isso, a gente está com vários trabalhos aí mostrando um pouco, trazendo um pouco a discussão da cidade, enfim, e tentando fazer com que, convencer as pessoas, né, da necessidade dessa discussão. E, novamente, Vanira, agradeço, né, como eu disse, para a gente um convite, né, falando de cidades de extrema importância, eu vejo como um reconhecimento do nosso trabalho, então agradeço e me coloco à disposição aí de quem tiver interesse, a gente está à disposição aqui para atendê-los aí, tá? E meu muito obrigado aí, né, por esse bate-papo que foi muito legal. Aqui para... Opa, deu uma caidinha, voltou. Aqui para mim deu um pânico. Ok, não, perfeito. É isso aí. Então, estou à disposição para quando eu tiver. Eu acho que nós precisamos falar mais de cidades e estou à disposição. Vamos discutir cidades. E pela cidade, e eu, agora via internet, eu queria dizer para todos que fiquem em casa, né, quem puder, e se preservem e tal, que está muito preocupante, tá, gente? Então, também me despedindo aí, agradecendo a audiência de vocês, a participação de cada um, de cada uma. Foi muito bom aqui o nosso bate-papo. Falar com Basólia é sempre muito enriquecedor para todos nós. Lúcia Viana, obrigada, um abração, viu? Na próxima terça-feira, nós já temos confirmado também. O pessoal vai falar assim, Vanessa, só entrevista os professores da UFT? Porque eu escolhi os professores da UFT que estuda as questões da cidade, né? Então, eu vou começar a conversar com as pessoas pelos pesquisadores. Depois eu vou entrevistar pessoas aí que vocês vão se surpreender, pessoas que chegaram aqui em Palmas, no início, no Poeirão, pessoas lá da comunidade, pessoas simples, que vai estar aqui também falando para nós, né, qual foi a participação deles aí nessa cidade de Palmas, né? Mas na próxima terça-feira a gente continua com os pesquisadores, né? A nossa próxima convidada é a Germana Pires, minha amiga, minha companheira,
E ela vai também aqui estar falando com a gente da experiência dela, né? Todos nós sabemos, né, que ela já foi secretária de meio ambiente, várias em Goiânia, militância dela nessa questão urbana muito grande. Também está fazendo o mestrado ou doutorado, agora eu me confundi. Né? E vamos aguardar a próxima terça-feira, vamos dar os amigos e amigas a vir bater um bate-papo aqui, né, com a gente. Então, na próxima terça-feira estaremos com a Germana Pires. E, Fazoli, muito obrigada pela participação, boa noite. E muita sorte aí na sua pré-campanha. Eu fiquei muito feliz de saber que você é pré-candidato a prefeito, pelo conhecimento que você tem, pelo estado que você tem da cidade de Palmas, né? Você é conhecedor, e quando a gente só ama aquilo que a gente conhece bem. Eu sei que você ama Palmas, né? E que o que você fazer, mesmo com as dificuldades pós-pandemia, você vai fazer pela cidade de Palmas, independente de você ser prefeito, continuar aí na sua linha de pesquisa, ou como amigo de Palmas, você vai estar junto, gente, e você falou uma coisa interessante, não podemos parar, vamos lá, debatendo a cidade, né, e ficou uma pergunta, né, que você colocou, né, qual a cidade que nós queremos, né? A cidade que nós queremos é a cidade que juntos nós vamos estar construindo, né? E aí a Germana está aí, né? A Germana dizendo obrigada pelo convite, pena que não conseguiu assistir, e está participando do seminário de doutorado. Sim. Mas já anunciei aqui, você é a minha próxima convidada, né? As pessoas aí já vão ficar atentas aí para estar também ouvindo a sua experiência, né, como urbanista, como grande conhecedora da cidade, e que também tem a mesma paixão que nós temos por Palmas. Então, gente, até a próxima terça-feira. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. E muito obrigado, Basol, gratidão por você estar aqui, tá? Virtualmente, eu falo todo dia, né? Fiquemos em casa, mas atentos e atentas. Ok. Obrigado, Vanir. Beijão, beijão a todos aí e tal. E estamos aí, né, na discussão da cidade, tá? Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.